Neste vídeo ensinarei a criar um contrato no sistema. Para começar, vamos aqui em Contratos. E vou adicionar um. Como o software atende vários segmentos, alguns módulos podem apresentar diferenças de um segmento para outro. O módulo de contratos é um dos que mais tem diferenças, por isso vou demonstrar ao mesmo tempo o contrato de uma imobiliária, de uma empresa de cobranças, e de um simples controle de mensalidades da própria empresa. Começando pela imobiliária, você vai notar aqui no topo do cadastro, que existem campos para 2 clientes, 2 fiadores, 2 funcionários, além do imóvel e do tipo de contrato, que pode ser venda ou locação. Se alternarmos para o segmento de gestão de cobranças, teremos o devedor, o credor, e 2 funcionários, já que este segmento é para intermediação de cobrança. E mudando para o controle de mensalidades, temos só o cliente que vai pagar a mensalidade, e até 2 funcionários. Começando a explicar o cadastro, o primeiro campo editável é o número do contrato. Se deixar o sistema preenche ele sequencialmente, mas se preferir mesmo pode criar seus números. No contrato para imobiliárias, temos 2 campos para selecionar o cliente, inquilino ou comprador, dependendo do tipo de contrato. Não há campo para o proprietário pois ele está vinculado no cadastro do imóvel. Também podemos selecionar até 2 fiadores, e 2 funcionários, os corretores, para serem comissionados. E também selecionamos o imóvel e o tipo de contrato. Já no contrato do segmento de gestão de cobranças, temos o cliente devedor e o cliente credor. Sua empresa intermediará o pagamento entre os dois, é até parecido com uma imobiliária, mas os dois são selecionados no contrato mesmo. E temos também 2 funcionários, que podem ou não ser comissionados. Por fim, no contrato de gestão de mensalidade, que é o mais simples, você só seleciona um cliente e até 2 funcionários. O resto dos campos da aba geral são basicamente iguais em todos os segmentos. Temos a data de início, quando o contrato começa. A de término, quando ele se encerra. Ela pode ficar em branco caso não tenha prazo definido. Os vencimentos do contrato são limitados para ficar após a data de início, e antes da data de término se ela for preenchida. A data de reajuste serve para emitir alertas quando se aproxima, e facilitar a consulta na tela de reajuste de contratos. E caso precise atualizar o contrato periodicamente, a data de renovação ajuda nisso, ela também cria alertas quando a renovação se aproxima. Depois temos a periodicidade, em dias. Ela instrui ao sistema sobre como incrementar os vencimentos do contrato. Caso informe um valor divisível por 30, o sistema incrementará o número de meses correspondente. Por exemplo, 180 dias equivale a 6 meses. Já se informar um valor que não é divisível por 30, o sistema incrementará o número exato de dias informado. Por exemplo, se informar 45, ele incrementa o vencimento em exatos 45 dias. Depois temos a categoria do lançamento, que vai cair no fluxo de caixa quando o lançamento financeiro da mensalidade ocorrer. E temos também a categoria do próprio contrato, se quiser classificar ele. Também pode definir um status para o contrato, se quiser. E depois temos 2 campos, o pagamento antecipado e o período completo. Estes 2 influenciam no cálculo do período de referência da mensalidade ou aluguel. Por padrão, o período de referência é anterior ao vencimento. Vamos exemplificar. Num contrato com periodicidade de 30 dias, a parcela que vence dia 5 de agosto será referente ao período de 5 de julho a 4 de agosto. Ao marcar período antecipado, o sistema inverte esta referência, antecipando ela, que passaria a ser de 5 de agosto a 4 de setembro. Já se você marcar período completo, a periodicidade do contrato tem que ser divisível por 30.
Isso é necessário porque este campo instrui o sistema a considerar meses inteiros como referência. Vamos usar a parcela de 5 de agosto de novo como exemplo. Se o período completo está marcado, o período de referência seria o mês de julho inteiro, de 1 a 31. Já se o campo pagamento antecipado também está marcado, o período passaria a ser o mês de agosto mesmo, de 1 a 31 de agosto. Saindo da aba geral, lá em cima temos a aba Valores. O primeiro campo define o valor do contrato. É o valor que será cobrado em cada mensalidade. No caso de uma venda de imóvel, é o valor total do imóvel. No segundo campo, pode indicar o valor que será cobrado do cliente caso ele pague em dia. Caso deixe zerado, o cliente não tem desconto, então vai usar só o valor do primeiro campo. Depois temos a multa e juros ao mês, em percentual. O cálculo de juros será ao mês, independente da periodicidade do contrato. Caso o campo juros do cliente esteja marcado, multa e juros cobrados por atraso vão para o cliente. Se estiver desmarcado, ficam com a empresa. Este campo existe apenas nos segmentos de imobiliárias e de cobranças, pois em ambos ocorre a intermediação, e o valor recebido no contrato é repassado ao cliente. E nestes dois últimos campos, pode indicar uma tolerância para a cobrança de multa e de juros. Caso o atraso não ultrapasse esta tolerância, o sistema não fará o cálculo da multa ou dos juros. A próxima aba é a taxa empresa. Nela pode especificar a taxa cobrada pela sua empresa, pela intermediação do pagamento. Novamente, é algo que apenas os segmentos de imobiliárias e cobranças possuem. O contrato de mensalidade mais simples não tem esta aba. Nestes segmentos, você recebe o valor de um cliente, que pode ser um inquilino, comprador ou devedor. Dele vai subtrair a taxa da sua empresa, que será seu lucro, e o restante que sobrar será repassado ao proprietário ou credor. O primeiro campo define se vai cobrar a taxa sobre o valor de contrato, ou se vai ser sobre o valor com desconto. O segundo campo permite indicar se multa, juros e cobranças entram no cálculo da taxa. E por fim, o terceiro campo é a taxa da empresa, em percentual. A seguir temos a aba para a comissão dos funcionários. O cálculo é igual ao da taxa, para cada funcionário. Tem campos para especificar se considera o valor com desconto ou do contrato, para indicar se multa, os juros e as cobranças entram no cálculo, e o percentual. Você apenas deve levar em consideração que a comissão não abate do repasse ao cliente, como a taxa da empresa. Apesar do cálculo ser feito sobre o valor pago pelo cliente, presume-se que você vai pagar a comissão usando o lucro da empresa. Assim, se a taxa da empresa é 10%, e você quer 20% de comissão para o funcionário sobre esta taxa, o percentual correto a usar é 2% sobre o valor do contrato. E finalmente chegamos na aba Cobranças. Ela permite que você personalize mais valores no contrato, que podem ser somados ou subtraídos do que o cliente paga, e também do que você repassa. Ao adicionar, primeiro informa uma descrição do valor. Depois pode indicar o início e o término da cobrança. As mensalidades que vencerem dentro do período terão a cobrança inclusa. A data de término é opcional, se não especificar a cobrança fica como permanente, até que a informe. A seguir temos os valores. O valor cliente aumenta ou reduz o valor que o cliente vai pagar. Para que ele pague a menos, informe o valor negativo. Já o campo valor empresa aumenta ou reduz o que a empresa vai receber. É possível usar só um deles, ou os dois juntos se precisar. Mas veja que o valor empresa só existe nos segmentos de imobiliárias e de cobranças, de novo, porque só estes dois segmentos têm repasse. Criei um IPTU de R$ 30, agora vou colocar um desconto de R$ 20. Como quero abater? Uso um valor negativo.
Para não nos alongar muito, vamos encerrar este vídeo por aqui. No próximo explicarei como controlar as mensalidades.